E agora, Pedro, nós vamos falar sobre o encontro de Davos, na Suíça, que reúne as maiores economias do mundo. É o Fórum Econômico Mundial, que ganhou prestígio, mas dessa vez aqui o governo brasileiro está pouco presente. O presidente da República não foi, não foram representantes do alto escalão. Quem está representando o Brasil é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No encontro, Fórum Econômico Mundial, que, sinal dos tempos, discute questões como mudanças climáticas e energia limpa. A gente vai chamar agora aqui no Jornal Gente a advogada Samantha Pinheda, que é especialista em direito ambiental, colunista aqui do Jornal Gente e também diretora do canal AgroMais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Samantha, como é que você está vendo o Fórum Econômico Mundial em Davos, dessa vez um pouco diferente daqueles fóruns normais que a gente está acostumado a ver, não é? Com o PIB mundial reunido e a posição do Brasil, que diferentemente da COP, meio que não deu muita bola para esse encontro não, né, Samantha? Bom dia, Thaís, para você, para o Pedro, bom dia a todos. Quando a gente fala de Fórum Econômico Mundial, a gente espera ou o presidente da República ou o ministro da Fazenda presente nesse encontro. Mas ontem, quando abriu Davos, o ministro da Fazenda estava aqui em Brasília conversando com o Rodrigo Pacheco a respeito daquele rolo da desoneração da folha, onde o presidente vetou a desoneração, o Congresso derrubou o veto. Foi válida novamente a desoneração da folha para os 17 setores da economia, e aí o presidente soltou lá uma medida provisória, ignorou o que o Congresso fez e soltou uma medida provisória. Então, o nosso ministro da Fazenda, que deveria estar discutindo as questões mundiais, e aí é que a gente lamenta a questão, a confusão que às vezes é o Brasil, né, Thaís? Ao invés de estar discutindo, sentado com as maiores economias do mundo, vendo para onde vai a economia neste ano de 2024, quais são os critérios, o que a gente deve observar das questões geopolíticas, das guerras, como vai ser proposta essa transição energética, como o Brasil poderia se posicionar como um player importante na questão da transição energética. O ministro Haddad estava aqui tentando resolver esse impasse entre executivo e legislativo, sentado junto com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional. Enquanto isso, foram Marina Silva, foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, o que nos mostra, Thaís, uma tendência de que, de fato, a questão energética que vai pautar essa discussão econômica no próximo ano, né, essa transição energética. O que a gente precisa destacar também é a questão de que quando o Brasil fala nesse processo e quando o mundo fala nesse processo, fala em transição energética. Marina Silva faz questão de usar o fim da era dos combustíveis fósseis. Não dá para a gente acreditar em Papai Noel de novo, né? A questão utópica de um mundo perfeito que a gente podia ter só com alimentos orgânicos e com energia limpa, solar, é uma utopia. E me parece que Marina Silva sempre insiste nessas coisas, desmatamento zero, não desmatamento ilegal zero. Nós precisamos converter áreas para produzir alimento. E a questão da transição energética passa por um problema igualmente destoante na questão do discurso e das ações. Nós estamos em transição energética, tanto que foi muito criticado o Brasil quando falou em transição energética na COP28 e entrou na OPEP, porque sim, somos produtores e exportadores de petróleo, que ainda é a base da energia mundial e que, sim, precisa ser substituída, mas ainda não há como fazer uma ruptura brusca e passar para uma energia limpa somente, mas o discurso de Marina foi nesse sentido, né? Nós precisamos tomar cuidado para o Brasil não perder a credibilidade nesse processo, na gerência, na liderança desse processo. Hoje nós estamos na presidência do G20, nós estamos lá sentados em Davos discutindo com as maiores economias do mundo, a gente precisa ter cautela para que não sejamos sonhadores, para que não coloquemos na mesa questões que não podem ser realizadas, né? Esse é o grande ponto. E olhar para como está sendo Davos esse ano. Nos anos passados, eram sempre sobre construção de uma economia forte, a respeito de avanços. Hoje, esse ano, é sobre reconstrução de confiança. Então, estamos num mundo em guerra, guerras importantes,
que estão se escalando, né? A guerra da Ucrânia, a gente pensou que fosse uma coisa rápida, Thaís, já passa de ano, e a guerra do Oriente Médio, com aí participações indiretas de outras nações cada vez mais presentes. Então a gente precisa olhar com muita cautela, com muita calma essa questão, porque a gente sabe que hoje as guerras se dão por questões econômicas. E o Fórum Econômico de Davos tem um ponto muito importante que pode ser colocado para que a questão ambiental, sim, seja o mote, porque está se discutindo mudança climática, o impacto na economia dessas mudanças climáticas e também a transição energética, mas para que a paz seja o ponto principal, para que nós consigamos levar à discussão econômica o quanto um mundo sem conflitos é melhor para as pessoas, é melhor para a economia, a não ser para a indústria de armas, né? Tem gente que lamenta, viu, Thaís? É verdade. Ô, Samantha, ouvindo, né, a tua fala aí sobre essa questão e os desafios da sustentabilidade, eu me lembrei aqui de um número que eu vi no fim do ano passado e que chamou muita atenção a respeito desse debate que nós temos sobre carros elétricos. É uma informação a respeito dos riscos de incêndio com carregadores, baterias desses carros elétricos. Nos Estados Unidos, são 25 incêndios para cada 100 mil veículos, o que mostra um desafio a ser enfrentado também quando há um problema com fogo nessas estações. A gente para o carro, né, Thaís e Samantha, no posto de gasolina para abastecer com etanol, com diesel ou com gasolina, e às vezes fica imaginando, né, o risco que você não corre estar ali do lado por ter um combustível inflamável sendo colocado no seu veículo e nos outros. Ao olhar para uma estação de um carro elétrico, você não tem o mesmo medo, mas deveria ter pelos números, porque é sim uma questão a ser enfrentada, a questão do risco numa faísca e algo que pode provocar um verdadeiro incêndio com explosão também nessa questão das estações dos carros elétricos. Então, achar que nós vamos substituir os carros a combustão por carros elétricos num estalar de dedos é algo de ficção, não é algo da realidade, viu, Samantha? Super importante tua intervenção, Pedro, porque a gente percebe que há uma romantização, né? De carro elétrico, de energia limpa. Eu vi também a questão do quanto os geradores de energia eólica, aqueles cataventos gigantes, estão levando de incômodo, de poluição sonora, de impacto na fauna para as regiões onde foram colocadas essas usinas. É um barulho de... Opa, acho que travou aqui a imagem da Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental. Vamos ver se a gente consegue reconectar, porque a Samantha fala conosco agora sobre carros elétricos. Samantha, deu uma travadinha na sua imagem, mas você pode continuar. Obrigada, Thaís. O que a gente fala é que há uma certa romantização da questão de carro elétrico, de energia eólica, de energia limpa. O pessoal do Nordeste está sofrendo com essa poluição sonora causada pelas usinas eólicas. Então, todas as soluções, elas são... A gente precisa olhar com realidade para elas, porque nada vai ser perfeito. A questão de geração, de uso de carro elétrico, a questão de geração de energia limpa, é tudo um processo, né? Não é no estalar de dedos, Pedro. E esse processo, essa transição, ela é paulatina, e a gente precisa desse tempo para conhecer também as partes negativas do que a gente está trazendo. Nada é 100% bom ou 100% ruim. Nós vamos substituir coisas usadas hoje por coisas melhores, menos impactantes, mas nós ainda não conhecemos totalmente os impactos disso. Sem contar que nos carros elétricos nós temos depois todo o metal pesado usado na fabricação da bateria para descarte, que é um problema. Nós temos problema de radiação, existem ainda soluções que não foram encontradas para isso, e aqui eu sempre puxo, quando a gente fala de carro elétrico, nós temos um biocombustível que já se provou 100% de economia circular, que é o etanol, biodiesel, os biometanos, que o Brasil está despontando aí para que a gente coloque isso no mercado internacional. Então, eu espero até que lá em Davos, quando vierem essas discussões, viu, Pedro, de carro elétrico, de energia limpa,
a gente tenha a responsabilidade, a razoabilidade de falar no processo, na transição. Celso Amorim também está lá, do Itamaraty, e o Jean Paul Prates, que é o presidente da Petrobras, também. Então, esperamos que haja, sim, um equilíbrio nesse discurso. Muito embora a Marina Silva tenha ido como a chefe da delegação, que os outros discursos sejam mais com o pé no chão para que a gente possa Samantha, mas você esquece, viu? Você esquece. Ninguém vai questionar a Alemanha por que eles usam carro elétrico e ligam usina de carvão para gerar energia para movimentar esses carros elétricos. Essa pergunta não vai ser feita lá não, viu? Ah, não tira minha esperança, Pedro. Temos uma semana de encontro em Davos. Eu espero que alguém pergunte: esse carro elétrico é abastecido com que tipo de energia? Olha, seria uma pergunta linda. Ô, Samantha, até que ponto você acha que a posição de Marina Silva, chefe da delegação brasileira em Davos, é a posição do governo brasileiro? Porque existem muitas vertentes dentro de um governo, aliás, que tem tantos ministérios, né? Ela é uma posição dominante ou ela é uma posição que muitas vezes é usada pelo presidente da República como cartão de visitas, sem que necessariamente signifique o que é feito de concreto aqui? Como é que você vê isso, hein? Acho que você acertou na mosca, Thaís. Marina Silva tem uma imagem internacional muito diferenciada, como realmente defensora da floresta, a menina da floresta que defende a floresta, né? Foi a imagem que ela construiu ao longo da vida toda dela, com base em afirmações realmente de muita utopia e pouca realidade. Então, tenho certeza de que o governo usa isso. Por quê? Mas por que um governo usaria um cartão de visitas, Marina Silva, e não levaria sua posição? Porque não há uma posição consolidada dentro do governo. A gente percebe isso quando o governo tenta licenciar as plataformas de petróleo na foz do Rio Amazonas e o IBAMA nega. A gente percebe isso quando o ministro da Fazenda diz que o presidente errou ao vetar a desoneração da folha. Então, a gente percebe que não há um consenso do governo. São muitos ministérios, de fato, difíceis de se enquadrarem nos objetivos comuns. Então, esse governo deveria, e aí a gente está indo para o segundo ano de governo, espera que isso aconteça, conhecidas as posições dos seus ministros e os planos de cada um dos ministérios, passar a promover um plano de governo. Porque aí sim, nós teríamos as posições que seriam conflitantes, mas que seriam unânimes frente ao público. Eu posso brigar dentro de casa, mas na frente dos meus governados e na frente do mundo, eu tenho uma posição unânime. Acho que falta esse planejamento estratégico ao governo, uma posição de que sim, temos alguns divergentes, não vai haver unanimidade, mas a posição oficial será esta. Infelizmente, por não ter esse planejamento e essa posição oficial, Marina Silva, sim, é usada de cartão de visita pelo governo brasileiro, não tenho dúvida. Nós conversamos aqui com a Samantha Pineda, que é advogada, especialista em direito ambiental, colunista aqui do Jornal Gente, está toda semana conosco, trazendo um tema dessa área para nossa discussão, para difundir o conhecimento e trazer mais explicação para você que acompanha o Jornal Gente. Samantha, estaremos juntos na semana que vem. Até lá, hein? Juntos, Pedro. Muito obrigada. Um abraço a você e a todos. Um abraço, Samantha Pineda. Agora 8h59.